Respeitável público, antes de começar, gostaria de dizer que a ideia para o vídeo de hoje veio de um comentário de um seguidor no Instagram, na publicação que eu fiz sobre o emblema da Casa Grifinória. Ele havia pedido para falar da Casa Lufa-Lufa, então o vídeo está aqui. Caso vocês tenham alguma sugestão para próximos vídeos do canal, é só deixar nos comentários deste vídeo. Agora sim, vamos para o conteúdo. Lufa-Lufa é uma das casas de Hogwarts. A bruxa fundadora se chama Helga Hufflepuff. Seu sobrenome adaptado para o português ficou como Lufa-Lufa, mas originalmente tanto o seu nome quanto o seu sobrenome carregam um significado importante para uma característica da casa. Helga é a versão feminina do nome Helge, que provém do velho nórdico Heilagar, que significa santa ou abençoada, e Hufflepuff é a junção de duas palavras, Huff e Puff. Huff soa como se fosse uma expressão de alívio, trazendo para o nosso em português algo como... Sabe quando você termina um trabalho ou sai de uma situação tensa e solta aquela interjeição, ufa, finalmente, ou ufa, foi por pouco? Puff era uma gíria medieval para a palavra massa. Entretanto, pode ser encarada como outra expressão de alívio, naqueles momentos em que a pessoa, bufa, depois de um dia cansativo, por exemplo. Então, numa tradução literal do nome Helga Hufflepuff, ficaria algo como a santa trabalhadora ou a mulher que trabalha muito. Helga nasceu no século X, nos amplos vales de Gales, país situado no sudoeste da Grã-Bretanha, que faz fronteira com o leste da Inglaterra. O fato dela ser galesa é de total relevância para o mascote representante da casa. Já que eu falei dele, então bora para a explicação. O animal eleito para representar a casa Lufa-Lufa é o texugo, e apesar de Helga Hufflepuff ter um nome associado a trabalho duro ou grande esforço, tal virtude não seria o motivo determinante para isso, e sim uma de suas ou das maiores qualidades que ela tinha e também admirava em seus alunos. Diferentemente da Casa Grifinória, o qual o nome do bruxo fundador influenciou no emblema da casa. Como eu expliquei no outro vídeo que fiz, inclusive vou deixar no card para quem quiser ver, aqui o que influenciou para a construção do emblema foi a nacionalidade de Helga. Então agora vamos à explicação do porquê disso. Começando pelas características dos membros da casa. A Lufa-Lufa preza pelos valores de decência, bondade e fraternidade estabelecidos e praticados pelos estudantes, mas não busca reconhecimento disso. Apenas tem como código moral tais virtudes e tentam sempre se manter assim. Durante as minhas pesquisas para fazer esse vídeo aqui, vi algumas pessoas falando aqui no YouTube mesmo que o motivo do texugo ser o animal representante da Lufa-Lufa seria para passar aquela ideia de subestimação, por eles terem a aparência, à primeira vista, pelo menos, de serem dóceis, mas que na realidade são ferozes, principalmente quando se sentem ameaçados, e que tal comportamento seria uma metáfora para representar os alunos da casa Lufa-Lufa. Realmente, os texugos têm a fama de serem bem agressivos. Beleza, isso até explica, mas não justifica. Pensem bem, de todos os animais representativos disponíveis na natureza, por que o texugo? E por que a J.K. Rowling escolheria ele para representar somente um traço da personalidade da casa, sendo que os outros animais representam mais que isso? Seria somente pela aparência dócil e agressividade marcante? Tenho certeza que vocês sabem que esse mesmo comportamento é identificado em vários outros animais e até mesmo em animais populares em um certo grau. Na verdade, o texugo é visto como algo simbólico e espiritual em algumas culturas. No folclore japonês, por exemplo, temos a figura do tanuki, que traduzindo para o português ficaria cão guaxinim ou texugo. De acordo com o folclore, os tanukis são descritos como seres místicos, travessos, brincalhões e têm especialidade em
mudarem de forma, agindo como mestres do disfarce. No budismo, os texugos são vistos como símbolos espirituais que carregam o significado de generosidade e gratidão. Entretanto, essas não foram as inspirações que a Rowling utilizou para eleger o texugo como emblema da Casa Lufa-Lufa. Apenas trouxe estas informações a título de curiosidade. A verdadeira inspiração para o texugo ter sido escolhido para seu mascote foi baseado na mitologia celta. Por isso, peço que prestem bastante atenção agora no que eu vou falar, porque entendendo este ponto, vocês vão entender todo o restante da composição do emblema da casa. Lembra quando eu mencionei que a nacionalidade da bruxa fundadora da casa era de total importância para o mascote? Pois é, os celtas foi um povo que se espalhou pelas ilhas britânicas, onde fica a atual Inglaterra e a Ásia Menor. Por volta do século IV a.C., uma das tribos celtas passou a ocupar o país de Gales. Para os celtas, havia crença que a natureza era sagrada e tinham diversas práticas e credos que reforçavam isso. A realização de rituais religiosos ao ar livre é um exemplo disso. Eles acreditavam na possibilidade da transmigração do corpo humano, sobretudo para corpos de pássaros e peixes. Tá bom, beleza. Onde é que entra o texugo nessa história? Calma que eu já chego lá. Por não se diferenciarem das outras tribos celtas que ocupavam a Bretanha meridional, todos eram conhecidos como bretões, inclusive falavam o mesmo idioma britânico, uma das línguas célticas britônicas. Já o nome Gales, no entanto, vem do germânico Valia, um termo que significa estranho ou estrangeiro, e era usado especialmente para povos que haviam sido romanizados. Embora o nome tenha sido alterado, as tradições celtas permaneceram com os galeses, incluindo as histórias pertencentes à mitologia celta. Para os celtas, o texugo era tido como símbolo de boa e má sorte. Havia a crença que a combinação de um texugo cruzando seu caminho e uma coruja gritando ao mesmo tempo significava nada menos que a morte iminente. Devido à natureza noturna dos texugos, os antigos celtas os associavam à morte. Além disso, o texugo também era visto como símbolo de luta pelos direitos individuais e da defesa de ideias espirituais pessoais, possuindo os atributos de coragem, tenacidade, sonho e orientação de individualidade. Durante o Império de César, houve um governante chamado Tagécio. Ele governava Carnux, uma comunidade celta na época. O nome Tagécio é derivado da palavra gaulesa tasgus, tascos ou tasos. Todas serviam para indicar texugo europeu. Este era uma fonte do ingrediente farmacológico tásia. A substância tase ou tazonina, que indicava gordura de texugo, era considerado medicinalmente potente e comercializada por povos germânicos e celtas aos gregos e romanos. O escritor médico do século IV, Marcellus, que era de Bordeaux, e cujo livro dos medicamentos é uma fonte única para a herbologia, que por sinal é uma matéria que os alunos da Lufa-Lufa se destacam, além de tradições gaulesas, inclui também a gordura de texugo como ingrediente em suas receitas farmacológicas. Um breve tratado do século IV fala sobre as propriedades médicas do texugo e prescreve os encantamentos que podiam ser proferidos ao dissecar o animal. Essa parte talvez seja uma referência às propriedades medicinais ou místicas do texugo que o santo irlandês Moles desceu ao inferno vestido com peles de texugo para resgatar um leproso. Porém, a tásia é uma secreção das glândulas subcaudais do texugo
comparável ao seu uso medicinal ao melhor conhecido castório, o ingrediente das bolsas de cheiro do castor. A espécie europeia do texugo é a única que possui essas glândulas subcaudais que produzem tal substância. Entre os usos médicos primários da atásia estava o tratamento da impotência. Há também, na tradição galesa, uma série de jogos que envolviam o texugo, como jogar texugo, incluindo o conto galês, onde o jogo Texugo em uma Bolsa é a narrativa apresentada como algo determinante envolvendo dois rivais, no caso, Piuí e Gual. Ambos disputavam pela rainha Rhiannon. Inclusive, em outro conto, Piuí, ao cortejar Rhiannon, um texugo foi mencionado como um guia durante um sonho. Para finalizar, quero falar dos últimos aspectos presentes na casa, que são as cores. Mas, para isso, preciso contar mais alguns fatos históricos que também não vi ninguém comentando sobre isso. Na virada do século V, os saxões haviam investido e tomado a Inglaterra, e se expandindo por todo o território. Tal interferência permitiu a introdução da Wicca, uma religião pagã praticada pelos anglo-saxões. Na cromoterapia, a cor amarelo é uma cor associada ao Sol e ao calor, mas para o Wicca, o amarelo é ligado ao planeta Mercúrio e simboliza a inteligência, além de ser usado inclusive durante os rituais de cura. Inclusive isso retoma o que eu mencionei anteriormente sobre as propriedades curativas do texugo. Além disso, na Escócia, um país que faz fronteira com o sul da Inglaterra, naquela época, durante os festivais do equinócio de outono ou lar da colheita promovidos pelos adeptos da Wicca, chamavam a lua da colheita de Lua Amarela do Texugo, porque era o momento em que os pequenos mamíferos podiam coletar os suprimentos necessários para o inverno. Às vezes também era referido como Lua do Caçador, porque era o momento onde ocorriam os jogos de caça ao longo do inverno. Já o preto comumente simboliza algo fúnebre ou o próprio luto. Mas para o Wicca, a cor preta é ligada à lua, sendo a mais usada com o intuito de banimento, afastamento e proteção ao mesmo tempo. Bom galera, o vídeo é esse. Tentei inserir o máximo de referências que pude para explicar o emblema. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse conteúdo, peço que por favor deixe o gostei no vídeo e se inscreva no canal para dar aquela força. Até mais!